Então, hoje a gente vai ver um pouquinho, começar agora a ver um pouco sobre número misto. O que é número misto? Então, a gente vai ver o que seria isso. Vamos lá. Marta e seu irmão vão comer 3 maçãs. Eles dividiram as maçãs igualmente entre eles. Então, como que eles dividiram a maçã, né? Quantas maçãs cada irmão vai comer? Então, eu tenho 3 maçãs e 2 crianças para comer, a Marta e o seu irmão. Então, o que eles fizeram? Cada um pegou uma maçã, como a gente vê aqui na figura, né? Olha, cada um pegou uma maçã e a maçã que sobrou, eles dividiram ao meio. Então, quantas maçãs cada irmão vai comer? Cada um vai comer uma maçã inteira, que a gente vê aqui, e mais a metade da outra maçã que sobrou, né? Então, mais a metade de uma maçã, tá? Então, cada um comerá mais ou menos que uma maçã inteira? Cada um comerá mais que uma maçã, porque eles vão comer uma maçã e meia cada um, não é? Então, é mais que uma maçã. Então, veja como podemos representar a parte que cada irmão vai comer. Então, olha, eles vão comer o quê? Uma maçã inteira mais metade da outra. Então, eu posso representar desta forma aqui, olha, 1,5. Uma maçã inteira é mais metade. Então, quando eu represento desta forma aqui, olha, ele é chamado de número misto. Então, o número 1,5 é chamado de número misto, pois ele é composto de um número natural, que é o número 1, e de uma fração, que é a metade, tá? Então, ele representa o que o número misto? Mais do que? Ele vai representar um número inteiro, que a pessoa, né, vai pegar, pintar, desenhar um número inteiro e mais uma parte de outro inteiro, ou uma metade, ou um terço, ou um quarto, um quinto, 2/5, 3/3, 3/4, né? Então, significa o que o número misto? Um inteiro e mais uma fração junto, tá? Então, todo número que tiver representado desta forma aqui, a gente vai chamar isso de número misto, tá? Então, olha aqui, ó, outros exemplos para vocês verem. Observe que um inteiro mais a metade de outro inteiro igual a esse é a equivalente a 3 metades deste inteiro. Será que tá correto, gente? Tá, né? Porque olha aqui, olha, o que significa? Eu tenho o quê? Um inteiro dividido no meio. Então, eu tenho quantas metades aqui, né? Eu tenho um meio aqui e tenho um meio aqui. E o outro inteiro aqui, ó, que eu dividi no meio, olha. Então, eu tenho mais metade aqui. Então, eu não posso dizer que esse 1 inteiro mais meio é igual a 3 partes de 2 metades que eu peguei? Não é, gente? Olha aqui, ó, uma metade, 2 metades e 3 metades. Então, eu tenho 3 metades, 3 meios, que é igual a quanto? A 1 inteiro e mais metade, né? Então, um inteiro e meio é igual a quanto? A 3 meios. Tem o mesmo significado, tá? Então, agora ele pede assim, olha, escreva um número misto para representar as partes pintadas de verde de cada figura. Então, olha aqui, primeira coisa que eu tenho que ver, em quantas partes foi dividida essa figura? Olha, 1, 2, 3, 4 partes, tá? Aí eu tenho o quê? O que eu tenho pintado de verde aqui? Eu tenho uma figura inteira, então eu tenho um inteiro. E quantas partes deste outro inteiro aqui ele foi pintado? Olha, 1, 2, 3 partes, de um total de 4. Então, eu tenho um inteiro e 3 quartos. Então, é assim que eu represento, tá? Agora, o B aqui, olha, eu tenho um círculo aqui, dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? E pintado, o que eu tenho? Eu tenho 2 círculos inteiros pintados de verde. Então, eu tenho 2 inteiros aqui, 2 círculos inteiros pintados de verde. E este outro aqui, quantas partes foram pintadas desse? Ó, 1, 2, 3, 4 partes, de um total de 6 que ele foi dividido. Então, fica 2, 4 meios, tá? Não é difícil representar, basta a gente olhar e perceber aí quanto que tem de inteiro e quanto que eu tenho de fração para colocar, tá? Então, continuando na página 147, vamos ver aqui, olha.
Em uma oficina de dobraduras, folhas de papel serão divididas igualmente entre algumas pessoas. Considere cada folha de papel como um inteiro. Então, cada folha dessa daqui, a gente considera ela como um inteiro, tá? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que escrever uma fração e um número misto para representar quantas partes da folha de papel cada pessoa vai receber. Então, vamos na letra A. Olha aqui, ó. 3 folhas de papel dividida igualmente entre 3 pessoas. Então, o que eu tenho representado aqui? Ó? 1, 2, 3 folhas que foram divididas entre quantas pessoas? Entre 2 pessoas. Então, 3 meios, porque eu dividi essa ao meio, essa ao meio e essa ao meio. Então, eu dividi na metade. Ou então, como que eu posso representar isso aqui? Olha, cada uma vai receber quantas folhas? Se eu tenho 3 folhas de papel que foram divididas entre 2 pessoas, cada uma vai receber o quê? Uma folha inteira e mais metade da outra folha. Vocês concordam comigo? Cada um vai receber o quê? Uma folha inteira e a metade da outra folha. Porque aí eu vou ter quanto? Se eu pegar uma folha inteira mais metade, e aí eu juntar mais uma folha inteira e mais metade, eu vou ter quantas folhas no total? Uma folha e meia, quer dizer, 3 folhas, certo? Por quê? Uma folha e meia mais uma folha e meia vão dar 3 folhas, tá? Agora aqui, a letra B. 6 folhas de papel divididas igualmente entre 5 pessoas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. Olha, então são 6 folhas dividido por 5, tá? Então, 6 no total dividido por 5. Montei a minha fração. Aí, o que eu posso representar esse número inteiro? Como que eu vou representar esse número misto aqui? Como que eu posso? Olha, cada uma das pessoas vão receber uma folha, né? Cada um vai receber uma folha. E a folha restante, olha, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas, cada um vai receber uma folha. E a outra que sobrou, eu vou dividir em quantas partes? Vou dividir em 5 partes. Então, cada um vai receber quanto? 1/5 da outra folha que sobrou. Então, a meu número misto que eu vou representar é o quê? Um inteiro, porque cada um recebeu uma folha, mais 1/5 da sexta folha que sobrou aqui, que eu dividi em 5 partes, certo? Vamos ver o C agora. 5 folhas de papel divididas igualmente entre 4 pessoas. Então, ó, 5 quartos, porque 5 folhas para dividir por 4 pessoas. Então, agora olha lá. Como eu vou representar esse número misto aqui? Como que eu vou representar? Olha lá. Se eu tenho 5 folhas para dividir para 4 pessoas, então cada um vai receber 1, 2, 3, 4 folhas, uma para cada um, tá? Então, cada uma vai receber uma folha inteira e a outra folha que sobrou, o que eu vou fazer com essa folha? Dividir em 4 partes. Então, olha, vocês estão vendo a cor, ó. Este vai receber um inteiro e mais 1/4. Este vai receber um inteiro mais 1/4. Este, um inteiro mais 1/4. E este, um inteiro mais 1/4. Por quê? Porque eu dividi a minha folha em 4 partes. Então, eu posso dizer que 3 meios é o quê? Igual a 1 inteiro mais meio. 6/5 é igual a 1 inteiro mais 1/5. 5 quartos, 1 inteiro mais 1/4, tá? Então, agora vamos ver o probleminha aqui, olha. Fernando vai fazer um pão e um bolo. Para o pão, ele vai usar, olha aqui, 3 xícaras e meia de farinha. E para o bolo, ele vai usar 1 xícara e meia de farinha. Quantas xícaras de farinha ele vai usar para fazer a receita do bolo e do pão? Então, muito simples, olha lá. Para o pão, ele vai usar 3 xícaras inteiras, mais metade de 1 xícara de farinha. Para o bolo, ele vai usar o quê? 1 xícara inteira, mais metade da xícara de farinha. Então, olha aqui, se eu tenho 3 xícaras inteiras com mais 1 xícara, são 4 xícaras inteiras. Quando ele pega metade de 1 xícara mais metade da outra xícara, ele vai formar o quê?
uma xícara inteira. Então, 4 xícaras mais uma xícara que eu juntei aqui metade com metade, ele vai usar quantas xícaras? Fernando vai usar 5 xícaras de farinha para fazer as receitas do bolo e do pão, certo? Deu para entender até aí? Eu espero que sim. Então, agora vamos para a página 148, né? Então, vamos resolver. Tem uns probleminhas ali para a gente fazer. Olha lá. A direção de uma escola planejou gastar R$ 2.700 com as despesas da festa junina. Estão previstos os seguintes gastos. Olha lá. 3/9 deste valor aqui será gasto com alimentação. 3/9 deste recurso aqui será gasto com reparos e limpeza do local da festa. 2/9 eles vão gastar com a contratação de uma banda musical. E 1/9 eles vão gastar com os enfeites. Então, ele quer saber quanto será gasto com cada item, com a alimentação, com a limpeza, né, e os reparos no local, com a contratação da banda e com os enfeites. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, como é que eu vou resolver esse probleminha? Primeira coisa, vamos olhar o denominador da fração. Olha aqui, ó, 3/9, 2/9, 1/9. Então, significa que esse valor aqui foi dividido em quantas partes? Em 9 partes. Lembra que a professora explicou para vocês que a fração, o número de baixo da fração, indica em quantas partes foram divididas. E a parte de cima, em quantas partes eu estou considerando, eu estou usando, né? Então, é assim que eu tenho que saber. Então, significa o quê? Que 2.700 foi dividido em 9 partes. Então, tem que fazer essa conta. Se eu não fizer essa conta, eu não sei quanto sai cada parte. Então, olha lá, ó. 2.700 dividido por 9. 27 na tabuada do 9 é 3, né? Então, 3 vezes 9, 27. 27 tira 27, sobrou 0. Abaixo 0. 0 dá para dividir por 9? Não dá, então põe o 0 aqui. Abaixo outro 0. 0 dá para dividir por 9? Não dá, então eu coloco o 0 aqui. Então, cada parte, cada nono disso daqui vale quanto? R$300. Então, significa o quê? Que 1/9 é igual a R$300, tá? Então, significa o quê? Que 2/9 vai ser o quê? 1/9 mais 1/9, ou significa 2 vezes 1/9, que é igual a quanto? 2 vezes 300 igual a 600. E 3/9 vai ser igual a quanto? A 1/9 mais 1/9 mais 1/9, que é igual a quanto? A 3 vezes 300. Por quê? Porque 1/9 vale 300, então vai dar quanto? 900. Então, 1/9 vale 300, 2/9 vai valer o quê? 300 mais 300, que é igual a 600, e 3/9 vai valer o quê? 300 mais 300 mais 300, que é igual a 3/9, que é igual a 900. Então, olha lá, como alimentação, eles gastaram quanto? Olha aqui, 3/9. Então, se são 3/9, eles gastaram R$900. Com reparos e limpezas do local da festa, eles gastaram quanto? 3/9. Então, eles gastaram quanto? R$900 também. Com a contratação da banda musical, 2/9. Se é 2/9, eles gastaram quanto? R$600. Tá aqui. E com os enfeites, eles gastaram 1/9. 1/9 corresponde a quanto? R$300. Então, eles gastaram R$300 com os enfeites, tá? Agora, número 2. Responda as questões abaixo. Agora, nós precisamos pensar um pouquinho para poder responder. Então, vamos lá. 3 dividido por 4 é mais que uma unidade ou menos que uma unidade? Então, vamos a um exemplo. Se eu tiver 3 maçãs para dividir para 4 crianças, cada uma vai receber mais que uma maçã
ou um pouquinho menos que uma maçã? Vai ser menos que uma maçã. Por quê? Porque eu tenho menos maçã do que crianças, né? Se eu tivesse 4 maçãs para dividir para 3 crianças, não, aí daria certo, né? Cada uma ia receber o quê? Uma maçã inteira, e aí eu ia fazer o quê com a outra? Dividir em 3 partes. Agora, é o contrário, eu tenho 3 maçãs para dividir para 4 pessoas. Então, cada um vai receber menos que uma maçã inteira, então é menos que uma unidade. Agora vamos para a letra B. 5 dividido por 2 é mais que 2 unidades ou menos que 2 unidades? Então vamos pensar. Se eu tiver 5 maçãs para dividir para 2 crianças, como que eu vou fazer? Eu vou dar quantas maçãs para cada um? Eu posso dar 2 maçãs para cada um, que ainda vai ter quantas? 2 para um, com 2 para o outro, são 4 maçãs. E ainda sobra uma maçã que eu posso dividir ao meio. Então, cada um vai ganhar mais que 2 maçãs? Sim, cada um vai receber mais que 2 maçãs. Então, 5 dividido por 2 é mais que 2 unidades. Próximo exemplo agora, letra C. 7 dividido por 3 é mais que 3 unidades ou menos que 3 unidades? Então, vamos lá. Eu tenho 7 maçãs para dividir por 3 crianças. Então, quantas maçãs cada criança vai ganhar? Olha, se eu tenho 7, eu posso dar o que para 3? 2 maçãs para uma, 2 maçãs para outra e mais 2 maçãs para outra. Então, vou ter um total de 6 maçãs. Cada uma vai receber 2 e vai sobrar uma maçã que eu posso dividir em 3 partes. Então, 7 dividido por 3 é menor, né? São menos que 3 unidades. Por quê? Porque cada um não vai conseguir receber 3 maçãs certinho, né? Vai receber menos que 3 maçãs. Vai receber 2 maçãs inteiras e mais um terço, certo? Agora, 12 dividido por 5 é mais que 2 unidades ou menos que 2 unidades? Então, vamos pensar também. Eu tenho 12 maçãs para dividir para 5 crianças. Então, eu vou pegar o quê? Vamos primeiro começar com uma maçã para cada um. Então, eu vou dar uma maçã para cada um. Então, já foram 5 maçãs. Mas eu tinha 12, ainda me sobrou maçã. Então, eu vou dar mais uma para cada um. Então, vou dar 2 para cada um. E aí vai acontecer o quê? Se eu dei 2 para cada um, vão ser o quê? 2 com 2 são 4, com mais 2 são 6, com mais 2 são 8, com mais 2 são 10. Então, eu dei 10 maçãs para 5 crianças. Me sobraram quantas maçãs? Me sobraram 2 maçãs que eu vou dividir e dar para 5 crianças. Então, cada uma dessas crianças vão receber mais que 2 maçãs ou menos que 2? Vão receber mais que 2. Vão receber 2 maçãs inteiras e mais um pedaço das outras 2 que sobraram, tá? Então, 12 dividido por 5 é mais que 2 unidades, tá? Cada um, né? Cada um vai receber mais que 2 unidades, tá? Continuando na página 149, ele pede para a gente localizar as frações abaixo na reta numérica. Então, gente, eu já tenho alguns números que já estão ali, ó, me indicando. Então, aqui eu tenho, ó, de 0 até, seria 1 aqui, né? Então, olha aqui, ó, eu tenho 3 terços localizado aqui e tenho 7 terços localizado aqui. Então, eu vou colocar a sequência normal. Então, aqui vai ser o quê? 1 terço aqui, olha, tá aqui. 2 terços aqui, 3 terços. Depois, 4 terços, 5 terços, 6 terços. Aqui eu não tenho 7 terços? Aqui vai para quanto? 8 terços. É só fazer a sequência normal dos números, né? Ó, 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços, 7 terços e 8 terços. Então, é a sequência normal, tá? Assim como se eu estivesse fazendo o quê? A sequência de uma reta numérica usando números inteiros. Aqui é fração, tá? Mas é a mesma maneira que eu coloco. Então, agora vamos ver a atividade 4 aqui. O professor Maurício propôs um problema para a turma resolver.
Observe a cena abaixo e faça o que se pede. Então, olha aqui o que ele propôs. Se dividirmos igualmente 6 barras de chocolate entre 5 crianças, quanto cada uma receberá? Então, olha lá, vamos lá. Faça desenhos para representar o problema proposto pelo professor. Então, a professora desenhou aqui as 6 barras de chocolate. Então, a primeira, olha, eu fiz esse risquinho aqui para mostrar que essa vai para uma criança, né? Que é para diferenciar aquela uma que cada um vai receber. Então, essa daqui eu fiz uns pontinhos, aqui eu fiz um xizinho, aqui eu fiz umas bolinhas e aqui eu fiz um triângulo. E a última barra, o que eu fiz? Não são 5 crianças, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada uma vai receber uma barra diferente aqui. E essa outra que sobrou, que são 6 barras, o que eu fiz? Eu dividi pela quantidade de crianças. Quantas crianças são? São 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, olha, essa criança vai receber esta barra inteira e mais esse pedacinho, esta vai receber essa barra inteira e mais este pedaço, essa vai receber essa barra inteira e mais este pedaço, essa vai receber esta barra e mais este pedaço, e essa vai receber esta barra e mais este pedaço. Então, cada criança vai receber o quê? Uma barra inteira e mais quanto da outra que eu dividi? E mais um quinto da outra, porque eu dividi em quantas partes essa barra aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, se ele vai receber uma parte de 5, então é 1 quinto, tá? Aí ele pede para a gente responder assim. Responda a pergunta do professor Maurício usando uma fração imprópria e um número misto. Relembrando fração imprópria. O que é fração imprópria? É aquela em que o número de cima é maior que o número de baixo. Então, olha lá. Lembrando, quantas barras eu tenho para dividir? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras para dividir em quantas crianças? Em 5 crianças. Então, esta é a fração imprópria. Olha, cada criança receberá 6 quintos da barra de chocolate. Por que é 6 quintos, gente? Porque, olha, se eu dividir essa barrinha aqui em 5, então eu tenho 1 quinto aqui, 1 quinto aqui, 1 quinto aqui, 1 quinto aqui e 1 quinto aqui. Mas esse pedacinho que ela vai ganhar vai dar o quê? 6 quintos, não é? Então, cada criança receberá 6 quintos da barra de chocolate. Isso é a fração imprópria. Agora, o número misto. Ou eles vão receber o quê? Uma barra inteira, como a gente viu aqui, mais 1 quinto da barra de chocolate. Então, o número misto é esse aqui, ó. 1 inteiro, 1 quinto, tá? Então, é assim que eu represento, tá bom? Então, significa dizer o quê?